Arnold vegano e memória muscular. Essa reflexão começa lá em 1980, no fatídico Mr. Olympia de 1980. De um lado, a gente tinha Arnold Schwarzenegger. Ele já tinha aposentado dos palcos do fisiculturismo, mas ele foi gravar o Conan, resolveu meter o shape para poder fazer um personagem bem bárbaro. E aí quando ele meteu o shape, ele pensou, pô, dá para competir. E de última hora ele se inscreveu no campeonato de 1980. Ele já era o ídolo, já era a lenda. E estava lá, retornando para mais uma competição. Do outro lado, a gente tinha o grande potencial Mike Mentzer, que pregava o seu Heavy Dutch, um treino de apenas 3 vezes na semana, 30 minutinhos cada sessão de treino, 1h30 só por semana. Mentzer exibia um físico bruto, simétrico, muito top. Arnold, por outro lado, ele pregava no livro dele o treinamento. Ele fala que ele treinava, na época que ele competia, 2 vezes por dia, 2 horas por sessão de treino, mais meia hora de cardio ali entre uma sessão e outra, ou seja, era 4h30 por dia. Em um dia, Arnold gastava 3 vezes mais do que Mentzer fazia na semana inteira. E aí, até hoje, esse campeonato ele gera discussão. De um lado, as pessoas falam sobre que Arnold só ganhou porque ele já era o Arnold, já era a lenda, que o Mentzer foi um injustiçado. E, assim, Mentzer, na verdade, ele ficou em 5º lugar, embora eles tenham apresentado um shape bem bruto. O que ninguém fala é sobre a memória muscular. De fato, existe uma memória muscular, não vou adentrar no mérito fisiológico disso, mas a questão é que quando você atinge um nível de condicionamento, um shape, mesmo que você fique um tempo sem treinar, depois quando você volta a treinar, você recupera aquele shape muito mais rápido. Por isso que Arnold, mesmo não treinando um ano inteiro como os demais competidores, mesmo treinando poucas semanas antes da competição, ele conseguiu retomar um shape muito bom. Não era o shape top da vida dele, mas era um shape bruto para poder competir no campeonato. Por outro lado, o que ninguém fala é que Mike Mentzer, antes de fazer o Heavy Dutch, ele treinava em alto volume também, igual Arnold. Mike Mentzer fala no livro dele que ele foi aumentando cada vez mais o volume de treino dele, que ele foi treinando no estilo do Arnold, até chegar num ponto que não tinha mais aonde aumentar, que a sessão de treino já era muito grande. E aí ele pensou, pô, vou ter que fazer alguma coisa diferente. E aí ele passou para o Heavy Dutch. Observe que ele construiu o físico dele num alto volume, e ele só lapidou aquele físico no Heavy Dutch. Os estudos mostram, de fato, que depois que você chega num determinado nível de massa muscular, para você manter aquela massa muscular, você precisa de um volume muito menor. Alguns estudos vão sugerir aí, talvez até um 8º, até um 9º de volume de treino. Então, sim, depois que você construir uma massa muscular igual a do Mike Mentzer, você pode treinar um baixíssimo volume. Agora, não adianta a gente imaginar que eu vou começar a treinar, estou começando a treinar, vou treinar 3 vezes por semana, 30 minutos, Heavy Dutch, uma série por músculo, que eu vou meter o shape do Mentzer. Não vou, porque ele construiu aquele shape num alto volume. Ele só lapidou no Heavy Dutch. Mesma coisa, quando o Arnold falou que ele era vegano no documentário Game Changer. Aí as pessoas falaram assim, então dá para ser vegano e meter o shape do Arnold igual o Arnold na época que ele era campeão. Não dá, porque ele construiu aquele shape, a gente não pode extrapolar dessa forma. Ele construiu aquele shape na dieta onívora, não foi na dieta vegana. A partir do momento que eu me torno vegano agora, eu não posso falar que o meu resultado para trás é resultado da minha dieta de hoje. O meu resultado para trás é resultado do que foi feito lá atrás. É lógico, dá para meter o shape sendo vegano? Dá, tem gente aí que prova isso. Mas eu não posso extrapolar falando que o Arnold teria o mesmo shape se ele seria vegano. Isso aí não dá pra gente saber. Então eu queria trazer 2 reflexões. A primeira é que a gente não pode simplesmente olhar o presente, o que a pessoa está fazendo no presente. A gente tem que olhar o lastro que foi feito para trás. Porque o resultado de hoje é o acúmulo do que foi feito lá no passado, e não o que está sendo feito hoje. E a segunda reflexão é sobre a memória muscular. Ela, de fato, existe. Então, treine enquanto você ainda pode treinar. Porque mesmo que você passe por momentos conturbados, que você perca o seu shape, você perca o seu condicionamento, você vai voltar naquela condição muito mais rápido. Então vamos aproveitar agora o tempo que a gente tem, a possibilidade que a gente tem para treinar, para a gente poder construir o máximo de condicionamento, o máximo de shape, para a gente poder construir o máximo de memória muscular, e isso certamente vai ser benéfico para a gente mesmo no futuro. É isso aí, tamo junto e até a próxima.